Bom dia a todo mundo! Bem-vindos a mais uma inspiração diária. Hoje vamos ler do Zohar 138, do verso 138 da porção de Tazria, que é a porção da semana, e vamos ver o que essa porção pode trazer de um benefício para a gente, de um novo entendimento. Amar Biaba, Hamena leinu bnei alma de la mashkichan vela yeden bekarad marion, tiveu beisrael asher הבדלתי אתכם מן העמים להיות לי, וכתיב והקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני השם, אני נון מתרחקן אז וקדושה דלאון הרי אותה דלאון, התרחקת מיני וקרא אכזריז ואמר אל תהיו כסוס כפרד אין אבין במה התפרשן בני נשא מסום ופרד, וקדושה דגמיו Então o Zohar está falando uma coisa muito interessante. O Zohar está falando e explicando que existem 4 mundos diferentes. São eles os seres humanos, os animais, os vegetais e até o mundo inanimado. Em cada um desses mundos, tudo que existe tem uma faísca de luz, ou seja, em outras palavras, tem uma faísca de uma alma, tem uma alma lá dentro. E o Zohar está falando o quê? Qual a diferença entre todos esses mundos? O que faz de um mundo melhor que o outro, diferente do outro? E é o que a gente chama do livre-arbítrio. Ou seja, quanto maior a nossa capacidade de usar o livre-arbítrio, mais a gente é julgado por aquilo. Isso significa o quê? Quando ele fala dos seres humanos, né, ele está falando de uma porção da gente, como a gente pode ser cada vez mais puro. O que ele está falando com isso? Que a forma do ser humano conseguir e ser cada vez mais puro é conseguir usar o nosso livre-arbítrio com o nosso propósito inicial, que é fazer o nosso processo de Tikkun. Então, qual a diferença entre os seres humanos e todos os outros mundos? Simples. A oportunidade que a gente tem de usar o nosso livre-arbítrio em função de fazer o nosso processo de Tikkun. Existe uma frase muito interessante no Talmud que fala que muitas vezes o mosquito, o animal, o mosquito, é mais elevado que um ser humano. Por quê? Porque o mosquito ele vem com uma função e um propósito muito específico nesse mundo. Vamos resumir, falar e dizer que ele vem para picar a gente. Em outras palavras, para encher o nosso saco. Então, se ele vem para esse mundo para fazer isso, e ele faz isso muito bem, ele já está fazendo melhor a função dele do que eu, ou seja, ele já é mais elevado do que um ser humano que veio para cá para fazer o Tikkun, mas não está fazendo, pelo menos o mosquito está fazendo. Então a ideia da gente entender que tudo que acontece na nossa vida é para a gente fazer o nosso Tikkun. Como mosquito, como um animal, vegetal, seres humanos, não importa, mas como seres humanos, como eu posso usar o meu livre-arbítrio para caminhar em direção ao meu Tikkun? É uma pergunta para ficar na cabeça, já que tudo é Tikkun, o que eu faço para caminhar dentro dele? Quero lembrar que hoje à noite, às 7h15, tem palestra introdutória gratuita, às 7h15, na rua Morato Coelho, número 134 em Pinheiros, num lugar chamado New Ways, um lugar super bacana, hoje às 7h15. Um bom dia para você e use o seu livre-arbítrio com um bom propósito. Bom dia!